Tem mulher que entra na sua vida com um sorriso no rosto, mas aos poucos vai apagando o seu. No começo, tudo parece perfeito. Ela te elogia, te escuta, te valoriza, diz que você é diferente dos outros. Mas devagar, quase sem você perceber, ela começa a te moldar. Primeiro são críticas sutis sobre suas amizades. Depois vem aquele desconforto quando você fala dos seus projetos, das suas crenças, da sua rotina. Até que você começa a se calar, começa a evitar certos assuntos, começa a andar conforme a música que ela toca. E o pior, você acha que isso é normal. Acha que é isso que se faz por amor. Só que não é amor quando você precisa se esconder para ser aceito. Não é amor quando você tem que pisar em ovos o tempo inteiro, como se qualquer atitude sua fosse causar uma explosão. O Papa Francisco já disse que o amor verdadeiro não aprisiona, ele liberta. Mas tem muita gente por aí chamando de amor o que, na verdade, é controle. E tem mulher que usa o afeto como uma armadilha. Ela não quer caminhar do seu lado, ela quer conduzir seus passos. E vai fazer isso com doçura, com palavras bonitas, com abraços apertados. Só que cada abraço vem com uma cobrança escondida. Você começa a dizer sim por medo de perder, começa a se anular para manter a paz, começa a concordar com coisas que ferem seus princípios porque acha que isso vai salvar o relacionamento. Mas aos poucos, sem perceber, você vai perdendo sua essência. E o mais perigoso é quando você começa a acreditar que isso é maturidade, que isso é ser homem, que isso é ser forte. Porque você foi ensinado a aguentar calado, a não reclamar, a não demonstrar fraqueza. Só que existe uma diferença enorme entre ser forte e viver preso em um relacionamento que te enfraquece todos os dias. Homens de verdade não se tornam menores para caber no mundo de alguém. Homens de verdade crescem ao lado de quem os valoriza. E se ela começa a pedir que você se afaste dos seus amigos, da sua família, da sua fé ou até mesmo de você mesmo, esse é o sinal. Amor que cobra sua liberdade, que exige sua mudança forçada, que impõe regras como se fosse uma autoridade, não é amor. É dominação emocional. E esse tipo de relacionamento não constrói, destrói. É fácil cair nessa. Ela diz que faz isso porque te ama, porque se preocupa, porque tem ciúmes do bem. E você, querendo acreditar nisso, aceita. Mas o que começa como carinho vira dependência. E um dia você acorda e não reconhece mais a própria vida. Tá vivendo no automático, tentando agradar alguém que nunca está satisfeita. Ela sempre quer mais. Mais presença, mais atenção, mais obediência. E cada pedido vem acompanhado de um "se você me ama, faz isso por mim". E quando você percebe, já está abrindo mão de tudo que te fazia bem. Esse tipo de amor sufoca. Não inspira, não motiva, não empurra você para frente. Pelo contrário, te prende, te limita, te impede de sonhar. E pior, te faz sentir culpa por querer algo diferente. Você começa a achar que está sendo egoísta por pensar em si mesmo. Mas deixa eu te dizer, não existe egoísmo em se proteger, em manter sua identidade, em preservar sua liberdade. Você não precisa escolher entre amar e ser livre. O amor de verdade anda de mãos dadas com a liberdade. Tem pedidos que parecem inocentes, mas carregam um peso enorme por trás. Pedidos que vêm disfarçados de amor, mas escondem manipulação, chantagem e controle. E o mais difícil é que muitas vezes, esses pedidos não vêm com gritos. Vêm com sorrisos, com abraços, com carinhos. E é justamente isso que te confunde. Porque você sente que tem algo errado, mas não consegue provar. E como ela é boa com as palavras, você acaba duvidando da própria percepção. O que você precisa entender é que amor saudável não te obriga a mudar quem você é. Não te pede para se calar, para abandonar suas raízes, para esquecer seus valores. Amor saudável te encoraja a ser mais você. Te apoia, te ouve, te respeita. E principalmente, te permite ser livre mesmo dentro do relacionamento. Se ela começa a te podar, a te diminuir, a te manipular, você precisa ter coragem de enxergar isso antes que seja tarde. Porque quanto mais tempo você passa nesse ciclo, mais difícil é sair. E não adianta achar que vai melhorar, que ela só está insegura, que é uma fase. O que começa como insegurança vira controle. E o controle vira prisão. E quando você percebe, já se acostumou a viver acorrentado. Já aprendeu a sorrir enquanto sofre. Já treinou o coração para se calar diante da opressão. E isso não é vida. Isso é sobrevivência emocional. E ninguém foi criado para viver assim. Talvez você esteja aí, ouvindo tudo isso e lembrando de situações que viveu ou está vivendo.
Talvez você esteja tentando justificar os comportamentos dela, dizendo que tudo é exagero. Mas no fundo, algo dentro de você já grita que tem algo errado. Você só precisa ouvir esse grito. Porque ele é o último sinal da sua alma tentando te proteger. E se você ignorar esse sinal, pode acabar preso em um relacionamento onde o amor que deveria te curar vai ser o que mais te fere. E o pior é que tem mulheres que sabem exatamente o que estão fazendo. Sabem manipular, sabem inverter a culpa, sabem te colocar contra o mundo. E fazem isso com maestria, sem levantar a voz. Porque a dominação mais cruel é aquela que vem silenciosa, com perfume doce, mas que deixa marcas que você vai carregar por muito tempo. E quando você finalmente acorda, pode ser tarde demais. Você começa a duvidar de si mesmo, a depender da opinião dela para tudo, a se sentir incapaz de tomar decisões sozinho. Ela não apenas te afasta das pessoas, ela te afasta da sua própria coragem. Ela te rouba a força aos poucos, até você não saber mais quem é sem ela. E é aí que o relacionamento vira uma prisão emocional, daquelas que não tem grade, mas prendem mais do que uma cela de concreto. Tem muita gente vivendo isso em silêncio, achando que é culpa dele, que ele não está sendo homem o bastante, que precisa se esforçar mais. E vai tentando, até se esgotar. E quando se esgota, ou termina destruído por dentro, ou continua em um relacionamento que consome tudo de bom que ainda restava. E tudo isso porque não aprendeu a reconhecer os sinais lá no começo. A maioria dos homens não sabe identificar quando está sendo manipulado emocionalmente, porque a manipulação não vem com cara feia, ela vem com carinho. Não vem com ameaça, vem com chantagem emocional. É aquele tipo de coisa que te faz se sentir culpado por não fazer o que ela quer. É aquele sentimento de que se você não atender o pedido dela, está sendo um homem ruim, frio, insensível. E isso vai corroendo sua mente até você ceder. Ela diz que você mudou, que não é mais o mesmo, que antigamente era mais carinhoso, mais presente. E você acredita. Mas o que ela está fazendo é virar a chave da culpa. Está fazendo você achar que está errado por tentar ser você mesmo. Que é você que não está se esforçando. Que é você que está colocando tudo a perder. Enquanto na verdade, quem está te desrespeitando é ela, com esse controle disfarçado de cuidado. E quando você tenta colocar limites, ela se faz de vítima. Diz que você é frio, que está sendo cruel, que não se importa mais. E você se sente mal, récua, volta atrás. E o ciclo continua. Você tenta agradar, tenta compensar, tenta provar que se importa. E com isso, vai entregando cada vez mais sua liberdade em troca de migalhas de paz. Uma paz que dura pouco, até o próximo pedido abusivo. Relacionamento nenhum vale a pena se ele custa sua identidade. Se você tem que deixar de ser quem é, para manter uma mulher por perto, então ela não te ama, ela só quer te controlar. E o amor não é isso. O amor de verdade te dá espaço, te dá asas, te dá tranquilidade para ser quem você é, sem medo de rejeição. E o mais cruel disso tudo é que muitos homens demoram para perceber. E quando percebem, já estão emocionalmente dependentes. Acham que não conseguem mais viver sem ela. Acham que perderam tempo demais para simplesmente ir embora agora. Mas se você chegou até aqui, ouvindo isso, é porque ainda existe dentro de você um resto de força, um último sopro de consciência dizendo, isso não está certo. E é exatamente esse sopro que você precisa escutar. Porque é ele que pode te salvar. É ele que pode te lembrar quem você era antes dela. Quem você ainda pode ser, se tiver coragem de se afastar. Mas antes de tomar qualquer decisão, você precisa aprender a identificar os sinais. Porque quando uma mulher começa a te pedir certas coisas, é aí que tudo começa a desandar. E agora que você entendeu como essas coisas funcionam, é hora de abrir os olhos, porque tem 5 pedidos que um homem nunca deveria aceitar em um relacionamento. Primeiro pedido: se afasta da sua família. Ela começa dizendo que não gosta do jeito da sua mãe, que o seu pai é invasivo, que seus irmãos não prestam. E no início, você até acha que é só uma opinião. Mas com o tempo, ela começa a dar indiretas cada vez mais fortes. Diz que se sente desconfortável quando você vai na casa da sua família, reclama quando você passa tempo com eles, e chega ao ponto de te dar um ultimato. Ou você fica com ela, ou com eles. E aí você se vê tendo que escolher entre quem te criou e quem você ama. Mas aí que tá o erro. Quem ama de verdade não te obriga a cortar laços com a sua origem. Quem te ama respeita suas raízes. Se ela começa pedindo para você se afastar da sua base, pode ter certeza que ela tá querendo reescrever quem você é. E isso não é amor. Isso é posse. Segundo pedido: muda sua fé por mim.
Talvez ela não fale isso com todas as palavras. Talvez diga que respeita sua religião, mas que você é muito fanático, que você perde muito tempo com Deus, que seu jeito de crer é ultrapassado. E começa devagar, você para de orar perto dela, evita falar de igreja, não menciona mais sua fé nas conversas. Até que um dia, percebe que está escondendo de Deus o relacionamento que deveria ser abençoado. Se alguém pede para você diminuir sua fé para caber na vida dela, isso já mostra que ela nunca vai aceitar quem você realmente é. Porque fé não é detalhe, fé é fundamento. Se ela não respeita sua fé, ela não respeita sua essência. E se ela tentar te arrancar de perto de Deus, irmão, fuja sem olhar para trás. Terceiro pedido: para de andar com seus amigos. Ela começa dizendo que seus amigos são más influências, que só querem te levar para o caminho errado, que são infantis ou tóxicos. Mas no fundo, o que ela quer é te isolar. Porque quanto menos gente perto de você, mais fraco você fica, mais dependente dela você se torna. E aí, você começa a cortar laços com gente que te conhece há anos, só para agradar alguém que chegou ontem. Isso é perigoso demais. Porque os verdadeiros amigos, mesmo com defeitos, são aqueles que te estendem a mão quando tudo desaba. E se você se afastar de todos por causa dela, quem vai te socorrer quando ela mesma for a razão da sua queda? Mulher que te ama de verdade não te isola. Ela te incentiva a ter vida além dela. Amor saudável respeita seus vínculos. Quarto pedido: muda sua personalidade. Ela diz que você é muito calado, ou que fala demais. Que você deveria ser mais vaidoso, ou menos. Que seu jeito de se vestir é feio, que seu jeito de rir é exagerado. E você, sem perceber, começa a se moldar ao gosto dela. Começa a mudar sua essência só para ser aceito. E com isso, vai se apagando, vai deixando de ser quem você é. Até o dia em que você olha no espelho e não se reconhece mais. Isso é gravíssimo. Porque ninguém deveria te forçar a deixar de ser você. Uma coisa é melhorar junto, crescer como casal. Outra coisa é ela tentar te redesenhar como se você fosse um boneco nas mãos dela. Se ela quer um projeto, que vá montar um quebra-cabeça. Mas se ela quer você, tem que aceitar com qualidades e defeitos. Amor que exige que você mude quem é amor que nunca foi real. Quinto pedido: me prova que me ama, fazendo isso. Esse aqui é o mais traiçoeiro. Porque parece inofensivo, mas é o mais venenoso. Ela te pede para fazer algo que vai contra seus princípios, sua moral, seus limites. Pode ser algo íntimo, emocional ou até financeiro. E quando você hesita, ela te ataca com aquela frase: então quer dizer que você não me ama. E você, querendo mostrar amor, acaba se entregando. Faz o que não queria, ultrapassa o que não devia, e depois sente aquele peso na consciência. Isso é chantagem emocional, e das piores. Amor não se prova com submissão. Amor se constrói com respeito. Se ela te obriga a fazer algo que vai te machucar ou te comprometer, esse relacionamento tá doente. Amor de verdade nunca coloca você numa posição de culpa por ter limites. Esses 5 pedidos não são aleatórios, são sinais claros de que o relacionamento já passou da linha do saudável. Quando uma mulher começa a te pedir essas coisas, ela não tá querendo um parceiro, tá querendo um escravo emocional. E você não nasceu para viver preso em uma relação que te arranca o que há de melhor em você. Você nasceu para amar em liberdade, para caminhar com alguém que te aceita como é, que te puxa para cima, que respeita sua história, sua fé, sua família, seus amigos e principalmente, seu valor como homem. Se algum desses pedidos já apareceu na sua vida, fique atento. Talvez você esteja se enganando, achando que é amor, quando na verdade está vivendo uma prisão camuflada. E quanto mais você ignora os sinais, mais profundo vai caindo nesse buraco. O problema é que quanto mais fundo você vai, mais difícil fica voltar. Por isso, é melhor enxergar agora do que se arrepender depois. Muita gente acha que isso tudo é exagero. Mas o número de homens emocionalmente destruídos por relacionamentos abusivos só cresce. Homens que não têm coragem de falar sobre o que passam, porque foram ensinados a aguentar tudo calado. Mas a verdade é que o silêncio mata. E se você não abrir os olhos, pode ser o próximo. Seja forte. Tenha coragem de colocar limites. De dizer não quando for necessário. De sair de perto quando perceber que algo está errado. Você não precisa brigar, discutir, provar nada. Basta enxergar e se afastar. Porque o tempo que você perde com a mulher errada é o tempo que você deixa de investir em si mesmo e, lá na frente, na mulher certa. O Papa Francisco falou algo que bate forte. Amor não é prisão, é libertação.
Então, se você está num relacionamento onde se sente preso, sufocado ou diminuído, não é amor, é armadilha. E a vida é curta demais para viver preso a correntes emocionais que te fazem esquecer o seu propósito. E o que mais choca é que muitos desses pedidos vêm disfarçados de cuidado, carinho e até amor verdadeiro. Só que por trás das palavras bonitas existe um controle silencioso, uma tentativa de dominar sua mente, seu tempo e até sua identidade. É aquela manipulação que começa devagar, como quem não quer nada, mas que aos poucos vai te afastando de tudo que você ama, te fazendo sentir que nada que você faz é suficiente, te fazendo duvidar até do seu próprio valor. Quando você percebe, já está preso num ciclo onde não pode mais conversar com ninguém, não pode seguir seus sonhos, não tem mais paz, e vive com medo de desagradar alguém que diz te amar, mas só está ali para sugar tudo que você tem por dentro. A verdade é que um relacionamento saudável nunca vai exigir que você se apague para agradar, nunca vai querer que você abandone o que te constrói como homem. Qualquer mulher que exige isso, que te coloca contra seus próprios princípios, que tenta controlar cada passo seu ou que só quer estar ao seu lado por conveniência, não está ali por amor, está ali por interesse ou por carência. E isso, com o tempo, se transforma num relacionamento pesado, cheio de cobranças, brigas, chantagens emocionais e traumas que demoram anos para cicatrizar. Por isso, a melhor coisa que um homem pode fazer é estar atento aos sinais, saber dizer não quando algo começa a desrespeitar seus limites e ter coragem de se afastar antes de perder sua identidade. Porque não adianta tentar salvar um relacionamento que só existe às custas da sua dor. Amar é somar, crescer junto e caminhar lado a lado, não ser arrastado por quem só quer controlar. Se você precisa se anular para manter alguém por perto, essa pessoa já foi embora faz tempo, só esqueceu de avisar. E a vida é curta demais para viver preso a correntes emocionais. E se você acha que isso é exagero, espera até ver como essas atitudes acabam destruindo milhares de lares, de casamentos, de mentes e até a fé de homens que antes eram fortes, determinados e cheios de vida, mas que hoje vivem como sombras do que um dia foram. A verdade é dura, mas precisa ser dita. Existem pedidos que não se atende, mulheres cujo amor é armadilha, e relacionamentos que, se não forem para ser leves e verdadeiros, é melhor nunca ter começado. E talvez você pense que consegue aguentar só mais um pouco, que vai mudar, que com paciência tudo se ajeita, mas a verdade é que quanto mais você se anula, mais ela percebe que tem controle total sobre sua vida, e esse tipo de comportamento só piora. É igual uma planta que você para de regar. Ela vai morrendo aos poucos por dentro. Nesse caso, a planta é você, sua autoestima, seu foco, sua alegria de viver tudo vai murchando, e quando você se dá conta, já não tem mais vontade de levantar da cama, não tem mais ânimo para sonhar, e acha que isso é normal, que relacionamento é isso mesmo, quando na verdade não é. Você só se acostumou com o caos. E o pior é que tem muita gente que te incentiva a continuar, que diz que todo casal passa por isso, que relacionamento é feito de sacrifício. Mas não te dizem que sacrifício não é destruição, que ceder não é humilhação, que amar não é se perder. A sociedade normalizou tanto o sofrimento masculino dentro de relacionamentos que virou piada ver homem chorando, homem pedindo ajuda, homem falando que não está bem. Mas chega. Chega de romantizar relacionamentos abusivos só porque foram iniciados em nome do amor. O amor de verdade liberta, constrói e dá força, não transforma você num prisioneiro emocional. Se uma mulher te pede algo que te afasta da sua essência, dos seus sonhos, da sua fé ou até da sua sanidade, isso não é amor, é prisão. E não importa o quanto ela seja bonita, carismática, envolvente ou diga que te ama, se os pedidos dela estão te quebrando por dentro, é sinal de que você precisa se afastar. Não é fraqueza, é inteligência emocional. Não é covardia, é amor próprio. Porque quem realmente te ama nunca vai querer que você deixe de ser quem você é. Você precisa aprender a se colocar em primeiro lugar, não por egoísmo, mas por respeito. Porque se você mesmo não se valoriza, ninguém fará isso por você. E uma das maiores armadilhas que muitos homens caem é acreditar que amor é suportar tudo em silêncio. Não é. Amor é diálogo, respeito, liberdade, é poder respirar sem medo de errar. E qualquer relacionamento que rouba isso de você já deixou de ser bênção e virou fardo. E é aqui que tudo começa a mudar, porque quando você entende o peso desses pedidos e a raiz de cada um deles, você enxerga que isso vai muito além de um relacionamento ruim, é um ataque à sua alma, à sua essência e até ao seu propósito. Mas reconhecer o problema é o primeiro passo para a libertação, e a partir desse momento tudo pode ser diferente.